Olá pessoal, tô aqui novamente, dessa vez para conversar com vocês sobre A Fome, de Rodolfo Teófilo. Bom, quando a gente fala de romance sobre a seca no Ceará, a gente sempre pensa no 15, de Raquel de Queiroz. Mas assim como o 15, A Fome, de Rodolfo Teófilo é um clássico da literatura cearense sobre a seca. Mas no caso, ele vai retratar a seca de 1877, que foi uma outra seca muito severa que tivemos aqui no Ceará. Rodolfo Teófilo, ele traz nesse livro uma linguagem muito descritiva. Ele vai apresentar em detalhes as situações vividas pela família protagonista do romance. Quem tem o estômago fraco, como eu, vai sentir um certo mal-estar com as descrições que ele faz, porque Rodolfo Teófilo era farmacêutico e cientista. Então, ele vai se utilizar de muitos termos técnicos que trazem muita realidade às situações. Embora ele se utilize do jargão da área médica, e você percebe que aquela linguagem não chega a prejudicar a fluidez da leitura. Você consegue continuar lendo, exceto pelo leve desconforto que você vai sentir, porque ele descreve umas situações bem bizarras. Parece até assim, coisa da imaginação. Alguns críticos na época chegaram a dizer que Rodolfo Teófilo teria exagerado, né, na imaginação e na criatividade, mas ele chegou a esclarecer que as situações que ele retratou, elas foram inspiradas em notícias jornalísticas. Então, aquelas situações efetivamente aconteceram. E quando se pensa nisso, é ainda mais chocante. De toda forma, né, a narrativa, ela gira em torno da família de Manuel de Freitas, que era um fazendeiro abastado, que por conta da seca, ele vai à miséria. Precisa vender todo o seu gado, precisa vender toda o seu rebanho, né? E para conseguir sobreviver. E ele, Josefa e Carolina, vendo que não conseguiriam se manter vivos se continuassem no interior, decidem fugir para a capital. E aí se juntam a um grupo de retirantes e rumam à Fortaleza. É nesse caminho do interior da fazenda para a Fortaleza que Rodolfo Teófilo faz as descrições das situações miseráveis que eles encontram pelo caminho. As desgraças mesmo, sabe? Muita desgraça. Muita situação, assim, deplorável em consequência da seca. De toda sorte, eles conseguem chegar à Fortaleza vivos e se alojam nos abarracamentos. Abarracamentos eram espécies de campos de concentração que foram criados, montados nos arredores de Fortaleza para receber as pessoas que vinham do interior. E nesse abarracamento, quando eles se alojam nesse abarracamento, eles conhecem Simeão de Arruda. Simeão de Arruda é um funcionário público corrupto que tenta seduzir Carolina, que no final das contas é apaixonado por Edmundo, porque Edmundo é um amigo da família, era um órfão que foi criado pelo padre no seminário e amigo da família de Manuel de Freitas. E Carolina é apaixonada por ele. Mas Simeão de Arruda, quando a conhece, tenta seduzi-la, tenta conquistá-la, porque é uma menina muito bonita, muito pura. E aí a história se desenrola em cima dessa disputa amorosa de Simeão de Arruda.
por Carolina. No romance, você vai ver como temática a corrupção, a questão das elites oligárquicas de Fortaleza, escravidão, né? Porque o romance se passa em 1877, né? Vemos também um pouco, assim, muito de relance, uma certa abordagem da imigração do cearense para o norte do país. Mas o forte mesmo do livro é a vida do sertanejo que enfrenta a seca. É um livro muito interessante. Eu acho que é um romance excelente, que vale muito a pena a gente ler, porque por mais que hoje em dia nós não vivenciemos a seca de uma forma tão severa e brutal como foi a seca de 1877, a seca de 1915, é interessante a gente, como brasileiro e como cearense, nordestino, entender o que aconteceu na nossa história. E o romance de Rodolfo Teófilo, esse livro, A Fome, ele traz muito verdadeiramente. Infelizmente, a gente não tem muita dimensão, porque a história meio que se perde. Mas é interessante como, através da literatura, você consegue vivenciar novamente as histórias, os dramas, as dificuldades. E esse livro faz isso. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês gostem desse livro. Quem for tentar lê-lo, vale a pena demais. E até a próxima.